você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei
triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar sobre. Ele conhece teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, eu tenho certeza que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Aleluia, eu sei que o Senhor te ouvirá. Aleluia. Olha a ti, Senhor. Aleluia.
virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tomando suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas não reservaram azeite, quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo então adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir, nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo pelos céus, vai ser abraçador. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem aí. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem aí.
multidão estava ali à beira do caminho. Então a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o todo-poderoso homem de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e um milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e um milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com o funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho. No cemitério a cova pronta já estava e os coveiros prontos para o enterro ali fazer. Não sabiam que o enterro naquele dia Não iria acontecer. Jesus no funeral então mandou parar. tocou no esquife e o morto mandou levantar. O jovem ali, Jesus ressuscitou e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte, cai por terra agora. Toda enfermidade, cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte, cai por terra agora. Toda enfermidade, cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu cantarei milagres, o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, Não serei capaz de viver sem te adorar. Não serei capaz de viver sem te adorar. Não serei capaz de viver sem teu amor. Não sobreviverá sem te adorar. Um adorador.
você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar sobre. Ele conhece teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, eu tenho certeza que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Aleluia, eu sei que o Senhor te ouvirá. Aleluia. Olha a ti, Senhor. Aleluia. Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar.
ao mar e saber a profundeza que ele tem. Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar uns dias em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino teu olhar, Senhor. Imagino as tuas mãos. Imagino te abraçar, meu Deus. Se pudesse, eu queria ir à lua pra saber como me sentiria lá. Chegar perto das estrelas e tocá-las com as mãos, e de perto só queria contemplar. Gostaria de ir às nuvens pra saber como podem tanta água carregar. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus tocar em suas mãos. Eu quero tocar em suas mãos. Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser, eu imagino como é lindo o seu olhar. Estou pensando, sinto vontade. Quero te abraçar, Jesus. Voar, voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar.
bater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar, falar, falar por você. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. sua história ficou de um homem que no templo gritava:
Eis-me aqui, me deu uma esmola. Na porta formosa ele clamava. Há muito tempo ele ali estava, esperando alguém que lhe desse uma esmola, um bocado, uma moeda qualquer. Que esperança tem um homem que nasceu atrofiado? Que esperança tem? Que esperança tem um aleijado que sequer firma os pés no chão? Que esperança tem? Que esperança tem? Se desde o ventre era esse o seu destino, se não uma moeda, um favor de alguém. Mas vem chegando dois ungidos, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Ele andou. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, o milagre vem. Onde tem ungido, algo acontece. Onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. Aqui tem poder e unção. Deus está neste lugar. Mas vem chegando dois ungidos, aleluia, duas vidas revestidas de poder e unção. Gritava o homem na porta formosa: oh, dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Ei, você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, o milagre vem. Onde tem ungido, algo acontece. Onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. Aqui tem poder e unção.
vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o noivo. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tomando suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas não reservaram azeite. Quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo então, adormecerão. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa, e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo, e pelos céus vai ser abraçado. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estais usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem aí. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estais usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem, ele vem aí. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas. Mas as prudentes saíram com as suas lâmpadas e o azeite reservado. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que as suas lâmpadas se apagavam, pediram azeite às prudentes, as quais lhes disseram não, para que não falte a nós e a vós outras também. Ide aos que vendem e comprai azeite para vós. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou. E elas em desespero começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Elas gritavam em desespero: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Era tarde demais. Não se prepararam e ficaram: abre-nos a porta, Senhor!
fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que
morrendo então. E como se fosse num vídeo, eu vejo a cena dos nossos irmãos devorados por fortes leões, e o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões. Pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto, decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada, mas sei também que eles estão nos braços de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor.